5 bicos de confeitar usados na confeitaria Pet. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje o nosso tema é bicos de confeitar. Além de dar dicas, sobre alguns bicos e onde ele será mais útil, também quero falar um pouco desse processo de confeitar, como utilizar o saco, que bico escolher com aquele produto que eu quero fazer. Então hoje é para você aí que está começando e para quem já está também dentro da confeitaria Pet, tentando aí utilizar novos bicos e algumas coisas diferentes. São tantos bicos no mercado que é natural quem está começando aí ter dúvida de quais serão mais úteis, e também aí os melhores para usar em cada tipo de confeito, Quando você vai ver bicos de confeitar, você vai ver diversas opções, Uma coisa bem curiosa dos bicos é que cada marca tem aí uma numeração, uma maneira de referenciar esses bicos. As marcas mais famosas do mercado é a Wilton e também a Mago, São aí marcas bem conhecidas já no nosso mercado. Como escolher os bicos? Nós vamos ter bicos de inox que trazem um acabamento muito bonito, que trazem uma finalização para os seus confeitos muito melhor, muito superior as aí que são feitas de plástico. Então o acabamento acaba sendo inferior, sim. Quando você for procurar os bicos de confeitar, eu recomendo que você compre eles já de inox, tá? Você consegue comprar alguns kits, não somente dessas marcas que eu falei aqui, mas também de outras marcas que tem no mercado. Então o principal é você decidir, qual será a sua cobertura ou então uma questão de decoração, o que você vai colocar dentro do saco de confeitar e do bico, Para daí, então, definir qual vai ser o melhor para você utilizar. O mesmo bico de confeitar, ele pode ser usado de diversas formas. Uma coisa bem importante para quando você estiver aí escolhendo não somente o bico, é você também decidir qual vai ser o seu saco de confeitar. O saco de confeitar, basicamente, eles são divididos em descartáveis ou não. Eu, Carol, particularmente, prefiro os sacos descartáveis, tá? Eles são feitos de plásticos, você consegue aí utilizar mais de uma vez. Eu sempre utilizo para o mesmo produto, você consegue lavar ele, Claro que logo ele acaba estourando e você tem que descartar. Mas o custo dos sacos são muito baixos, tá? E acaba compensando bastante você usar. Você consegue comprar aí kitzinhos com 5, 10, 50 ou até mesmo 100 unidades desses sacos. Existem alguns tamanhos desses sacos também, então vai muito de acordo com a sua demanda, quanto que você precisa da parte da cobertura para colocar dentro daquele saco para ter a sua escolha. Os adaptadores, dos bicos de confeitar, eles são muito úteis para quando você está fazendo aí, quer utilizar o mesmo bico ou bicos diferentes naquela coloração e vai fazer a troca. Se você for usar todo o seu confeito com apenas um bico, não tem a necessidade de usar o adaptador, tá? Como no caso dos cream cheese ou então das coberturas brancas com os corantes da Chef de Animale, nós utilizamos todos os bicos diretamente do saco, não utilizamos adaptadores porque a gente acaba não tendo essa troca, Então, por exemplo, a alfarroba, que é utilizada para escritas, a gente acaba tendo o saquinho exclusivo para alfarroba, Então a gente acaba não fazendo essa troca aí nesses adaptadores de bico. Outro ponto importante, quando você for colocar o conteúdo dentro do seu saco de confeitar. Existem aí algumas formas, Mas o passo mais importante de todos é você abrir o seu saco retirando, dobrando mesmo as suas bases e não deixando aí nenhuma ponta do seu saco para cima para evitar que você suje e também tenha perda da sua matéria-prima, tá? Quando você vai colocar o conteúdo dentro do saco,
você pode com a sua própria mão virar o saquinho e adicionar o conteúdo, ou então com o auxílio de um copo ou de um pote um pouco maior, você coloca o saco e acaba vestindo dentro do copo. Isso acaba facilitando muito, porque você consegue retirar todo o conteúdo da espátula de dentro do pote, né? E inserir dentro do saco de confeitar. Para você fazer os confeitos, esse ponto é muito interessante, pessoal. Sempre fazer o fechamento do saco também, ou com elástico, ou com sabe aqueles de negocinhos para fechar pães? São muito legais também para quando você precisa colocar diversas vezes dentro do saco, é muito prático, né? Ou então um elastiquinho para fazer o fechamento. Se você for deixar a sua cobertura dentro da geladeira por alguns dias, né, de 3 a 5 dias, dependendo aí da sua cobertura, você já pode armazenar dentro do saco. Detalhe importante, né? A ponta, o bico de confeitar, ele fica aberto. Então, quando você for guardar na geladeira, ou você coloca um plástico filme, ou coloca dentro de um saquinho de freezer, ou então dentro de um pote, porque senão vai acabar secando aquela pontinha, tá? E para você aí fazer essa bicagem em algum outro produto, você vai ter que apertar, retirar aquela pontinha seca, né? Além de visualmente ela ficar estranha, ela fica dura, então você precisa retirar para só então começar a fazer o confeito. Então dica aí, fechem a ponta do bico do saco de confeitar. Também não esqueçam de fazer só o fechamento em cima e deixar a pontinha, que é inevitável, como conteúdo aí dessas bases com corante, como iogurte e ricota, ou então o cream cheese, ele vai secar, ele vai ficar com aquele visual mais amarelado, vai oscilar a cor e você vai acabar perdendo matéria-prima, tá? Além disso, comprometendo aí, queimando, né, um pouco a sua cobertura. Quando você for fazer a bicagem dele, quando você for colocar, existem duas formas. Primeira coisa, pessoal, quando você vai fazer a bicagem, o que trabalha, o que mexe é o braço, tá? Não é o punho. Então, tome muito cuidado na hora da bicagem. Para as bicagens, né, pessoal, uma coisa que você tem que pensar muito, muito assim, ó, que é possível fazer decorações maravilhosas com os bicos de confeitar, mas é a experiência que vai levar à perfeição. Então, se você vai fazer esses confeitos pela primeira vez, faz uma base barata, tá? Não vai utilizar um cream cheese, né, de início, que acaba tendo um custo maior, mas faz uma base barata, pode ser de ricota com iogurte, né, até uma mistura de gelatina se estiver muito quente, para você poder ir testando, tá? Pega um tapete de silicone, ou pega uma mesa de mármore, aí, uma mesa de inox, e vai bicando para você testar. Então, como eu estava comentando, muita gente acaba errando na hora de fazer a bicagem porque quer ficar fazendo esse movimento aqui. Além de ser extremamente cansativo, tá? Você mexer o punho, você ainda não vai ter a estabilidade necessária para você fazer a bicagem. A bicagem, ela vai muito da pressão que você aperta o saco, tá? Então, se você está fazendo confeito num bolo, num cupcake, você vai usar o ângulo de 90 graus para fazer. Então, como eu comentei, você vai mexer o seu braço, você não vai mexer o seu punho para tentar fazer o confeito, tá, pessoal? A dificuldade é bem maior e imagina você fazer aí 100 unidades de bolo ou de cupcake fazendo esse movimento o dia inteiro. Então, quando você vai fazer, por exemplo, num cupcake, quando você vai fazer um movimento, você mexe o seu braço e vai pressionando de acordo com a quantidade que você quer que saia desse saquinho. Para fazer essas bicagens de escritas, por exemplo, para escrever em cima de um bolo, seja com alfarroba ou então com uma base de cream cheese ou de ricota ou até mesmo uma batata, você precisa estar no ângulo de 45 graus. Então, você vai baixar, você vai virar a 45 graus e vai fazendo a pressão necessária, dependendo da matéria-prima que você está usando, né? Porque cada uma, quando são mais leves, né, esses glacês, apenas uma pressionada leve, ele já sai uma quantidade muito grande. Quando a gente está trabalhando com alfarroba, né, que ela é mais consistente, a pressão precisa ser maior.
Então, qual a pressão? Como que eu vou ensinar a pressão que você vai apertar no saco, né, pessoal? Isso é o teste, a prática, a experiência, tá? Então, só lembrando, duas maneiras aí de você fazer os confeitos. Quando você for decorar bolos, cupcakes e fazer essas decorações de bicagem ou então dessa decoração, você usa o ângulo de 90 graus. Quando você vai escrever, fazer algumas decorações diferentes, né? Por exemplo, alguns bicos que eu vou comentar aqui, você utiliza o 45 graus, que vai te dar muito mais base para você escrever. Quem aí já me viu confeitando os biscoitos personalizados, dá para entender bem o que eu tô falando, né? Então, com a base, a gente tira a mão da lateral, deixa o saco caído e então você consegue aí fazer um movimento, sempre levando o seu braço, pessoal, não o punho, tá? Muito cuidado com isso para quando você fazer uma grande quantidade, você não se machucar e também aí conseguir pressionar da forma certa esse bico, né? Então vamos falar de bico de confeitar, Carol, tá falando um monte de coisa e você não comentou de nenhum bico ainda, né? Então assim, como eu falei, tem muitos bicos de confeitar, né? Se vocês forem procurar na internet aí, vocês vão ver opções de flores, serra para fazer cesta, para babado, né? Mas na confeitaria pet, dentro das coberturas que a gente usa, quais são os melhores bicos? Então eu separei aqui 5 bicos de confeitar que, na minha opinião, são os mais usados. Tem 2 bicos que são extremamente necessários. Você vai precisar até mesmo de alguns tamanhos diferentes. Então vamos começar com o perlé, um dos bicos mais famosos aí, né? O bico perlé, ele é caracterizado, eu coloquei aqui no computador, deixa eu ver. Então o bico perlé, ele é essa pontinha toda arredondada. Tá vendo que ele não tem nenhuma serra, ele não tem nada aqui, né, pessoal? Então esse bico você vai encontrar com um furo, como qualquer outro bico, você vai encontrar de diversos tamanhos. Os furos menores do bico perlé, ele serve para você conseguir fazer essas escritas, né? Carol, alfarroba. Alfarroba você pode fazer com o bico, tá? Mas o que acontece? Alfarroba como chocolate, né? Então quem não conhece alfarroba, pensa como se fosse um chocolate, né? Claro que o chocolate é tóxico, né? Mas para vocês terem uma ideia de como é a espessura não, como é a textura dessa alfarroba, né? Ela é muito parecida com o chocolate. Ela acaba até queimando, né, mais rápido aí, em menos graus que o chocolate. Então, quando você coloca dentro e você começa a fazer com um bico, seja ele de inox ou seja ele de plástico, tá, pessoal? Você vai começar a fazer e logo essa alfarroba ela vai endurecer, né? Assim como o chocolate vai alterando ali, a temperatura vai entrando na temperatura ambiente depois que você derreteu em banho-maria a alfarroba e ela vai acabar ficando totalmente dura dentro do bico de confeitar. Para você tirar, né? Para você conseguir continuar utilizando, você tem que ter ou um estilo de um banho-maria com um bowl, né, de inox ali, onde você consiga colocar todo o saco com o conteúdo, até mesmo com o bico, saco de confeitar e a alfarroba já dentro, onde você coloca uma tampinha ali para ela ir conseguindo derreter. A alfarroba, você consegue até mesmo utilizar sem nenhum bico de confeitar, apenas dentro do saco, tá, de confeitar, ou até mesmo um saquinho menor que você tem aí, quando você vai fazer uma quantidade menor, né, colocar dentro do saquinho menor, fazer apenas pelo furinho. Esse tipo de bico, o bico perlé, ele é ótimo para você fazer todas as escritas com essas bases brancas, como cream cheese ou de ricota, e ele também é ótimo para utilizar aí de coberturas que sejam mais duras, né? Então, como a batata doce roxa, né? Elas acabam aí sendo mais consistentes. E se você coloca num bico que seja muito pequena a saída, né? Como esse daqui, que é uma bicagem bem pequena, você não vai conseguir, mesmo ele estando bem purê, mesmo pressionando muito, vai acabar várias vezes bloqueando a saída desse bico e você vai ter muita dificuldade, vai ter que tirar, colocar dentro do saco.
Então, quando você for fazer essas bases mais consistentes, usem o perlê que seja uma numeração maior, tá? Que seja aí a tamanho mais ou menos da pontinha do dedinho aqui, ó, o tamanho de uma unha mais ou menos. Isso vai fazer com que você tenha muito mais facilidade para pressionar nessa saída, aí você vai ter um resultado muito mais bonito no seu confeito, tá? Então, perlê, bicos ótimos para você utilizar para bases mais consistentes, como batatas, tubérculos em geral, e também é perfeito para fazer as escritas. O segundo bico que eu escolhi é um dos bicos mais famosos que a gente tem aí, que são os bicos pitanga. Esse daqui é o pitanga aberto, que a gente chama. Também a gente encontra ele em vários tamanhos, mais diversos tamanhos, né? Como eu comentei aqui, cada marca de bico tem uma numeração diferente, tá, pessoal? Então, por isso que eu não tô falando tanto questão da numeração, para vocês não ficarem presos aí apenas a isso, né? Como o mais conhecido, por exemplo, da Mago, que é o 1M, né? Então, esses bicos para a utilização do cream cheese, para fazer os confeitos, para fazer as bicagens de cupcake, bolos de aniversário, ele vai ser o mais útil. Esse bico aqui é o bico que a gente mais utiliza na Chef de Animale para fazer cupcakes e para fazer também as bicagens dos bolos, tá? Fica muito bonita e você consegue aí fazer diversas alterações apenas utilizando a pressão e o ângulo diferente. Então, é um bico que você consegue fazer desde um acabamento num bolo, né? Como o caso aqui, fazer umas finalizações no bolo, ou então fazer apenas a bicagem dele. Ele fica muito bonito, a saída dele é muito aberta, né? Então você consegue colocar diversos tipos de coberturas e até mesmo, tá, para recheios, pessoal. Você pode utilizar o saco de confeitar com ou sem o bico para colocar os recheios nos seus bolos, né? Além de ser ótimos para colocar os recheios dos cupcakes, os bicos no geral desses mais comuns. Então, esse daqui, se você fosse comprar um bico de confeitar hoje, é esse aqui que eu recomendaria para você, o bico pitanga, tá? Se você vai apenas comprar um, vai num 1M, que é o bico que você mais vai conseguir fazer diversos tipos de confeito, tá? Então, se você fosse comprar apenas um, era esse que eu indicaria para você. Você consegue fazer toda essa parte de acabamento e também consegue fazer as bicagens do bolo com muita facilidade. Além desse pitanga aberto, a gente tem também um outro pitanga, que é o pitanga fechado. Ele é ótimo para você fazer mini flores ou fazer decorações pequenas, né? Esse bico aqui eu não recomendo para você colocar em cupcakes, por exemplo. Ele fica mais baixo, tá? Ele é ótimo para você fazer essas finalizações pequenas, ou pequenas decorações, ou então para colocar em cima de pequenas porções, como por exemplo um muffin, que é menorzinho. O muffin, né, ele é um mini cupcake basicamente, né, então, de questão de tamanho. Então esse bico ele acaba sendo ótimo para fazer esse tipo de finalizações e também fazer aí algumas decorações no meio do processo. Outro bico que eu não posso deixar de escolher, que é um bico muito charmoso, vamos dizer assim, que é o bico de pétala, gente. O bico de pétala, quem é aluno da comunidade viu aí eu fazendo, né, uma flor com esse bico. Esse bico aqui, ele é ótimo para você fazer essas decorações de flores e também você consegue até mesmo fazer alguns acabamentos com ele utilizando em 45 graus. Esse bico aqui, você pode fazer essas flores num suporte que a gente chama. É uma basezinha que vem com uma... Deixa eu mais ou menos mostrar aqui pra vocês. Não tenho nada aqui pra mostrar. Mas ele é uma basezinha que ele vem aí com um negocinho pra você segurar. Ele tem uma basezinha redonda na parte de cima. E você consegue fazer aí toda a flor apenas com esse suporte.
Tem também um equipamento que se chama tesourinha da parte dos bicos, né, na parte da confeitaria, que basicamente é para você conseguir tirar a flor desse suporte e colocar em cima de um bolo ou de outro local aí que você gostaria na sua decoração, tá? Então, o bico pétala, ele acaba sendo muito bacana, as bases de cream cheese são ótimas para fazer. Esse bico aqui não é bom para usar bases com tubérculos, tá? Então, se a tua ideia é tentar fazer uma flor com a batata doce, já te adianto que se você não fizer um purê bem levinho, bem soltinho, sem grumos nenhum, e para você conseguir segurar na flor ele fica bem mais difícil, né? Mas com o cream cheese você consegue fazer uma flor perfeitamente, tá? E também acaba sendo uma decoração de uma forma simples e comestível, né, pessoal? Vocês sabem que a gente acaba fazendo aí alguns bolos com coisas não comestíveis, mas no geral eu prefiro sempre optar por não colocar coisas que possam ter algum risco de algum cão aí que seja muito faminto ir pra cima do bolo devorar. E eu tenho assim, nunca aconteceu nada, né? Mas eu não sei nem dizer porquê. Mas eu tenho um medo de um pet consumir alguma coisa que não seja comestível, sabe? O único detalhe que vai nos nossos bolos que não é comestível é a fita. E é um detalhe que, claro, né, que as pessoas sabem, mas a gente sempre acaba visando. E a mesma coisa das velhinhas, né? A gente manda as velhinhas, né? Mas eu acabo sempre pedindo para as meninas do atendimento ter muita atenção quanto a isso e também conversar com o cliente, porque tem vários pets que se assustam com a vela e principalmente nessa questão de abocanhar. Enfim, só um detalhe aqui que acabei me alastrando. E outro bico interessantíssimo para utilizar na confeitaria pet são os bicos chuveirinhos. Já ouviram falar? São com esses bicos que você vai conseguir fazer imitações de grama, de pelo de animais. Esses bicos, eles são bem diferentes. Esses bicos, eles são maiores. Então, dentre os bicos chuveirinhos, né, você encontra vários modelos. Desde os que são apenas... Deixa eu ver aqui só para mim ver, não falar o errado aqui para vocês. Desde que são esses aqui que são apenas os furinhos, ó, que são ótimos para fazer os pelos, para fazer grama, desde alguns que eles já têm aí até mesmo alguns prontinhos, né, como flores, por exemplo, né? Então cada bico desse aqui a gente tem um resultado e eles acabam sendo bem interessantes e bem diferenciados também para utilizar na confeitaria pet. Esses bicos, assim como o bico de pétala, ele também não são indicados aí para bases de tubérculos, tá? Então esses bicos aí são mais usados realmente para fazer bases mais leves, como o caso da ricota com o iogurte, né? Então esses furinhos nas pontas desses chuveirinhos vão acabar criando o desenho. Então uma decoração fácil para fazer. Também você encontra diversas opções desse tipo de bico, né? E você consegue fazer desde cabelos, até mesmo linhas, cordas. Então ele acaba sendo bem bacana, né? E tem algumas coleções aí onde você já compra o kit com todas essas opções. Carol, que tipos mais de bicos existem? Então eu já comentei aqui que a gente tem bicos que são para flores, para pétalas, né? A gente tem os bicos que você pode aí fazer babados, bico múltiplo, mas esses que eu mostrei aqui, entre todos esses que eu mostrei aqui, pessoal, se você for fazer uma compra dos bicos, né? Tá começando a querer testar, não quer investir muito, minha dica para você: compra saco de confeitar descartável, que eles são muito em contas, tá, pessoal? Você consegue encontrar ele em 5, 10, enfim, 50, 100 unidades. Investe em um bico perlê e um bico pitanga, um 1M, por exemplo, que ele é um médio, ele não é tão grande a abertura e não é tão pequeno. Apostando nessas duas opções, você já vai conseguir fazer vários
tipos de confeito, fazer essas bicagens, poder treinar principalmente, né, para você ganhar experiência e assim conhecendo o resultado de cada bico utilizado. Então, dentre todas essas opções de mercado, fica aqui a minha dica para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima quinta-feira e a gente volta semana que vem com mais aula. Não perca que eu fiz uma seleção de temas interessantíssimo. Até janeiro já estou toda montada com vocês e garantida as nossas aulas de quinta-feira, 8h30 da manhã. Um beijo grande para vocês. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.